Melhor cerveja do universo. Olá, muito bom dia para você. É hora de falar de esportes aqui em Primeira Hora Regional, começando mais um bate-papo esportivo. Enquanto o Cláudio Nicolini segue de férias, você segue comigo, com o Rado Balucci, e com ele, mestre Antônio Carmo. Bom dia para você, Carmo. Oi, bom dia para você também, Conrado Balucci. Um bom dia especial a todos os amigos que nos acompanham aqui no Bate-Papo Esportivo, ano 20, na Band Vale, nesta terça-feira. Você que está aí no litoral, tá frio por aí? Porque dizem o calor vai voltar um pouquinho, né? É verdade, Carmo. Ontem fez um sol para cada um aqui de rachar mamona, como diria o outro, mas hoje está aquele vento chato. Você vê que eu estou até encapuzado aqui. Tá friozinho, amanheceu friozinho aqui no litoral. Com certeza, Cláudio Nicolini não está comendo camarão hoje por aqui, viu, Cláudio? Ô, Carmo. Ele espera um pouquinho, tenha a paciência necessária, né? Vamos aproveitar aí porque as notícias são boas, né? Chega de frio, vamos ter um pouquinho de sol que ajuda mais. É verdade. Carmo, vamos começar pelos destaques regionais. Afinal, hoje a gente tem o basquete São José, a gente tem o futsal São José também jogando, e a gente começa falando pelo futsal, Campeonato Paulista. O São José Futsal vai a Campinas enfrentar a forte equipe do Pulo Campinas. O São José e o Pulo que estão ali na tabela, né, lado a lado. O São José tem 14 pontos, é o quinto colocado. O Pulo Campinas é o sétimo, tem 11 pontos. Promessa de jogão hoje. E como é que você enxerga esse jogo de hoje, esse desafio do São José Futsal, Carmo? O São José, que na Liga Nacional não vai bem, está fazendo uma campanha ruim demais, não está conseguindo brigar ali nem pela 16ª e última colocação, né? As coisas não estão rendendo, não tá indo bem o ano para o time do São José Futsal. No Campeonato Paulista, o time também tomou uma goleada do Magnus, faz umas 2 semanas aí, acabou perdendo por 7-1 lá em Sorocaba. Então, busca aí também a vitória hoje, vamos ver se consegue nesse jogo contra o Pulo, né, lá no chamado ginásio José Ferreira, lá em Campinas, esse resultado de recuperação. Não é um bom momento para o São José, não, mas hoje é jogo perfeitamente ganhável, né? O time tem condição de ganhar o jogo hoje, quem sabe consiga a vitória e a recuperação. Boa, você falou, o São José vem de 5 derrotas seguidas, né, Carmo? Foram sete É, derrotas, foram 5 derrotas, 7 derrotas nos últimos 9 jogos, né? Foram somente 2 vitórias, mal. uma delas, inclusive, sobre o Taubaté, ainda pelo Paulista. Na Liga Nacional, como você bem disse, vai mal das pernas o São José, então tem que jogar a vida hoje lá em Campinas para tentar se recuperar e quebrar essa má fase, né, Carmo? 5 derrotas seguidas, até para o ânimo do time é ruim demais, né? No Paulista, em 8 jogos, São José tá regular. 4 vitórias, 2 empates, É, 2 derrotas, né? Por isso tem essa pontuação de 14 pontos. O líder é o Corinthians, que tem 24 pontos, 8 jogos, 8 vitórias e 1 derrota. E o Magnus também está nessa linha aí, 7 vitórias e 1 derrota, né? É bom lembrar que tem a Ferroviária de Pinda, o Taubaté, times que também estão jogando a competição. Campeonato Paulista, né? O Taubaté hoje tem 3 vitórias, 1 empate, 5 derrotas, e Pinda tem 3 vitórias, 2 empates, 3 derrotas, um equilíbrio ali. Então está na hora de ganhar, sim. Eu acho que o São José tem bola hoje para ganhar, dar uma recuperada, voltar a vencer, porque o momento não é bom lá pelos lados do São José Futsal, do presidente Roberto Rocha Brandão Montanha, que está sempre nos ouvindo, nos honrando com a audiência por aqui. Vamos desejar uma boa recuperação para o time hoje. boa, boa, Carmo. Falando em recuperação, o basquete de São José, mudando de futsal para o basquete, recebe o Osasco hoje no Teatrão. O Osasco, que é o vice-lanterna, é outro jogo também para o basquete de São José dos Campos conseguir uma boa vitória. A expectativa é essa. O time entra como favorito, Carmo? Entra como favorito. Se a gente pegar nessas primeiras rodadas, São já fez 4 jogos até agora, e ele perdeu um só, perdeu para o Rio Claro. Em Rio Claro, que nesse fim de semana também voltou a vencer. Mas não é um time que entrou no campeonato assim, Conrado, falando o seguinte: o Rio Claro vai entrar para brigar lá em cima pelo título. Não. Voltou agora, estava parado,
assim como o Limeira está de volta ao basquete paulista, né? O jogo contra o Mogi era o mais difícil, no meu modo de entender, o São José ganhou em Mogi. Contra a Liga Sorocabana e contra o time de Limeira, aí o São José era muito favorito e confirmou o favoritismo ganhando em casa, como hoje também deve vencer. O Osasco ganhou no sábado, jogando em Mogi, o jogo dele foi em Mogi, ele ganhou lá do SESI Franca. Aí você fala, puxa, mas ganhou do SESI Franca, o maior time de basquete do Brasil, da atualidade, tricampeão brasileiro, campeão paulista, é que o SESI usou o time sub-20. O time de Franca está com, nesse começo do campeonato, sempre assim, né? Poupa, tem jogador, o técnico é do Rubens, eles estão com a seleção brasileira, que vai jogar a Copa América na Nicarágua, agora no final do mês de agosto. Então, Franca costuma dar um refresco aí, poupar. Contra o Osasco no sábado, usou um time bem jovem, perdeu, né, porque Franca sabe que vai se classificar. E o Osasco aproveitou o momento e ganhou. Mas o São José tem mais time, tem mais bola para ganhar o jogo hoje. Portanto, 7h30 da noite, ginásio do Teatrão, na Vila Industrial, ingressos custando R$20. São José pode conquistar sua 4ª vitória no campeonato. O objetivo do time é classificar-se nessa primeira fase entre os 5 melhores. O campeonato tem 11 clubes, ao final do primeiro turno, que é turno único, 10 jogos para cada time, os 5 melhores vão do lado, os 6 outros vão para o outro lado. E aí o São José busca ficar na parte de cima da tabela, mas a coisa vai apertar depois, Conrado, quando aí vai pegar os times que são mais qualificados. Franca, Bauru, o Paulistano e o Corinthians, que são, neste momento, os times, junto com o São José, os melhores do campeonato. Eu estava dando uma olhada, Carmon, na questão dos ingressos, até para poder acompanhar esse jogo aí do basquete. E me lembrou muito aqueles jogos da NBA também, aquele esquema que eles fazem com as cadeiras na quadra, né? Eles têm os ingressos também para você adquirir as suas cadeiras na quadra. Isso é muito legal, porque você sente a emoção do jogo ali, né, Carmon? Isso. Assiste o jogo sentadinho ali perto do jogador, o jogador tropeça, cai em cima do torcedor, como Cai em você cima, citou derruba a aí, pipoca. derruba tudo, faz uma festa, tem que limpar, como você citou aí, muito comum no basquete, o maior basquete do mundo, o basquete norte-americano. É legal, são novidades interessantes que os clubes vão também trazendo aqui para o basquete brasileiro. Legal, como o Carmo já adiantou, então, o Paulistano lidera, né, com 8 pontos, depois o time do Franca tem 9 pontos, ou melhor, tem 5 jogos, né, Paulistano, Franca, Corinthians, Rio Claro, Bauru, e aí vem o São José. É porque o time às vezes tem menos vitórias, mas tem mais jogos. Como mesmo perdendo, você ganha um ponto, né? Você vai usando por pontuação, mas o ideal é fazer a classificação por vitórias, né? Acho que é mais prático fazer assim. Boa. Carmo, para a gente fechar o regional, só um último destaque rapidinho do São José Futsal, que acabou deixando passar que a gente estava falando da reabilitação do São José. O próximo jogo do São José depois pela Liga é contra o Magnus, né? Então tem que vencer agora, porque depois só pegar o Magnus dia 22 é mais complicado, né, cara? Aí é bem mais complicado, diria aquele outro, que o buraco aí vai ser bem mais embaixo, acabei de citar. No Paulista, o time perdeu em Sorocaba por 7-1, não é fácil, né? Jogando em casa, aí pode até tentar a reabilitação. E antes de fechar, então, a parte regional e passarmos aqui para o nacional, sul-americano, o Conrado, só destacar, então, saiu ontem a tabela da Copa Paulista, a federação reuniu os clubes ontem à tarde, e aí definiu-se tudo em relação aos jogos das oitavas de final. O que interessa aqui é o São José, que vai enfrentar o São Bento de Sorocaba. Então ficou assim, jogo de ida será segunda-feira que vem, dia 25, 8 da noite, no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba. O São Bento não vai jogar no fim de semana, o estádio municipal parece que vai ter um evento lá. O São Bento também já começou a Copa Paulista jogando segunda noite, né? Assim como o Taubaté jogava sexta-noite em Taubaté, é um péssimo horário, né? Para ir torcedor, principalmente, 8 da noite lá em Sorocaba. Aí o São Bento que manda, ele que resolve. São José só obedece e vai para o jogo. E o jogo da volta, no dia 30, o São José marcou para o sábado, 4 da tarde, no Martins Pereira. O São José jogou toda a primeira fase no domingo, com seus jogos marcados para os domingos. Só o último jogo foi sábado, em razão da rodada final, toda ela tem que ser no sábado. Mas aí, numa conversa, numa pesquisa com torcedores, os torcedores, né, se mostraram mais favoráveis, pelo menos a maioria que participou
da pesquisa que o jogo seja sábado à tarde. É um bom horário, sábado, 4 da tarde. Tem torcedor que gosta de sábado à tarde, sábado à noite, domingo de manhã, domingo à tarde. Qualquer horário que você puser jogo, tem torcedor que gosta, tem torcedor que não gosta. Mas então ficou assim, é no sábado, dia 30, contra o São Bento, o jogo da volta às 4 da tarde do Martins Pereira. Até lá, São José vai ter que resolver um problema junto ao Tribunal de Justiça Desportiva da Federação, que puniu o São José. E o São José está ainda preventivamente punido, sem poder colocar torcedor no estádio. Mas acredito, hoje é o julgamento, amanhã, eu acredito já que isso seja derrubado. O São José já pagou uma pena dura, que foi um jogo sem ter torcida sábado passado, e aí eu acho que agora, não tem que ser liberado, não tem cabimento, né? Mas um jogo com portões fechados por aquilo que aconteceu. São José vai ser multado, porque tudo que está ali no regulamento, naquelas coisas todas, o estatuto torcedor, não sei o que mais, São José vai pagar uma multa ali, pecuniária, a federação vai impor ao São José, a federação não, o Tribunal de Justiça Desportiva, e aí vai liberar o estádio fatalmente. Vamos acompanhar hoje, amanhã, a gente traz a informação aqui, para que o São José tenha o torcedor no jogo da volta contra o São Bento. Então, confirmando, segunda-feira que vem em Sorocaba, 8 da noite, no outro sábado, dia 30, 4 da tarde, no Martins Pereira, São José e São Bento, um dos 8 jogos dessa fase das oitavas. Boa, Carmo, muito bem colocado, e a gente vai ficar de olho aqui, vai acompanhar essa questão do São José, da torcida do São José, que sem dúvida nenhuma vai fazer uma grande diferença no jogo de volta. São José que decide a vaga em casa no Martins Pereira, e a gente acompanha então esse julgamento para saber se o São José vai poder ter a sua torcida diante, né? Vai poder jogar diante da sua torcida ou não. Sim. Carmo, vamos falar de Nacional agora, vamos falar de Taça Libertadores da América. O São Paulo hoje joga a vaga, hein, no Morumbi contra o Atlético Nacional da Colômbia. Primeiro jogo foi 0-0 lá na Colômbia. Outro brasileiro que joga hoje também a sua vaga, que também empatou em 0-0, é o Fortaleza, só que o Fortaleza joga lá no José Amalfitani, na Argentina, enfrenta o Vélez. Primeiro jogo foi 0-0 também, jogando no Castelão. E aí o outro jogo de hoje, Racing e Peñarol. Peñarol fez 1-0, vai com a vantagem para a Argentina diante do Racing. São Paulo e Fortaleza, os brasileiros em campo hoje, Carmo, pela Libertadores. Com situações de resultados diferentes, né? Ambos empataram em 0-0, mas na rodada de ida, mas o Fortaleza empatou em casa, São Paulo empatou fora, e além do mais, né, poderia ter perdido por 2-0 lá, porque o Atlético Nacional desperdiçou 2 pênaltis, azar deles, né, mérito do São Paulo. São situações hoje para buscar definição na vida. O Fortaleza, que só luta no Campeonato Brasileiro para escapar do rebaixamento neste momento, pode até ter uma sequência aí na Libertadores. Não dá para acreditar no Fortaleza, mesmo que passe pelo Vélez hoje, empata lá, ganha nos pênaltis, não dá para acreditar que o Fortaleza vai ter bola depois para chegar e adiante aí, para buscar chegar pelo menos numa semifinal. Nas quartas de final, pegaria Peñarol ou Racing, né? Não acredito, pela bola que ele está jogando hoje. Então joga aí para se manter vivo na Libertadores. Mas vai ser muito difícil contra o Vélez lá na Argentina, a pedreira realmente grandiosa. E a situação de São Paulo é idêntica, o Conrado, em relação à sequência do ano. São Paulo foi eliminado da Copa do Brasil, né? Uma eliminação que foi terrível, porque São Paulo perdeu do Atlético Paranaense. O único time da Série B que está aí entre os 8 que seguem na competição, vai enfrentar o Corinthians na Copa do Brasil. Depois de ter ganho em casa, perdeu nos pênaltis lá. Então essa foi uma eliminação muito pesada para o São Paulo, que saiu do campeonato e perdeu muito dinheiro. Pois bem, fica no Brasileirão e na Libertadores. No Brasileirão, atualmente, São Paulo está ali pelo 10º lugar, 7º lugar atualmente, mas não dá para acreditar hoje no São Paulo, com 29 pontos, que ele vai brigar pelo título contra o Flamengo. Então o São Paulo, olho eu, seguinte, hoje é o ano do São Paulo que está em jogo. Se o São Paulo for eliminado pelo Atlético Nacional, hoje acabou o ano do São Paulo. Ele vai jogar só o Brasileirão naquela, vamos arrumar uma vaguinha para a Libertadores do ano que vem, vamos ficar entre os 6 primeiros ou 4, dependendo daquilo que acontece nos demais campeonatos. Então, hoje é um jogo fundamental para o ano para o São Paulo Futebol Clube. Tem bola para ganhar do Atlético Nacional? Tem. Jogou muito mal semana passada. Tivesse perdido seria justo, mas a sorte bafejou o lado do São Paulo.
né, que hoje, no Morumbi, que vai estar lotado, obviamente, 9h30 da noite, tem que fazer a sua parte, ganhar o jogo, eliminar o Atlético Nacional e aí seguir adiante na briga pelo título da Libertadores e deixa o Campeonato Brasileiro ali em banho-maria, buscando resultado aqui, outro ali. São Paulo que nos últimos 6 jogos do Brasileiro, né, ganhou 5, empatou 1, deu uma subida muito grande, estava beirando a zona de rebaixamento e hoje já está na parte intermediária. Mas eu vejo assim, Conrado, hoje é o jogo do ano para o São Paulo. Se for eliminado em casa, vai ter uma crise grande, vai ter muita reclamação, e aí vai ficar só o Campeonato Brasileiro, em que o time vai ter que remar muito para fazer alguma coisa em termos de buscar uma parte lá em cima da tabela. Jogo complicado, difícil e fundamental para o ano do São Paulo hoje, 9h30 da noite, contra o Atlético Nacional no Morumbi. Boa. O Atlético Nacional, que o torcedor do São Paulo não tem muitas boas lembranças, É, né? Na época de Miguel Borja, né? De grandes atuações, isso. até que fez o Palmeiras contratar a peso de ouro, né, Carlos? Você lembra bem disso aí, né? Foi em 2016, o ano que o Atlético Nacional foi campeão. Ele ganhou 2-0 o jogo das Exato. quartas de final no Morumbi, né, o primeiro jogo, 2-0, 2 gols do Borja. Aquele jogo São Paulo teve o Maicon, zagueiro, que foi expulso, era o deus da raça do São Paulo. Depois desse jogo foi execrado lá do Marco Morumbi, Zaga, jogou no né? Santos, jogou no Vasco, jogou no Grêmio, rodou por aí afora. Jogador limitadíssimo, né? Aí ele foi expulso, o Atlético ganhou 2-0. No jogo da volta, foi 2-1 de virada para o Atlético Nacional lá na Colômbia. Eu me lembrei, teve um pênalti para o São Paulo no final do primeiro tempo, que não foi dado, não tinha VAR, aquela coisa toda. Bem, se tiver VAR, não tem também, a mesma coisa. São Paulo reclama disso aí, mas na história o registro está feito da eliminação de São Paulo para o Atlético Nacional. É hora da vingança. Então é hora da vingança hoje. Fundamental o resultado favorável para o São Paulo para a temporada. Boa, Carmo. Ê, Carmo, hein? São teras e terabytes aí de memória esportiva. Carmo, essa enciclopédia lembra Então, de tudo, cara. Às vezes eu tento fazer uma pegadinha aqui, tentar falar de uns jogos aí de algumas 10 anos coisas. atrás, mas o Carmo sabe tudo. São algumas coisas apenas. Carmo, hoje tem Sul-Americana também. Amanhã a gente fala mais dos jogos, né? Amanhã tem Internacional e Flamengo Hoje tem pela Libertadores e tal. Amanhã a gente traz jogos de amanhã. Hoje tem Hoje na Sul-Americana, Sul-Americana então. tem o Fluminense, né? É, tem o Fluminense em campo, né? Venceu o primeiro jogo contra o América de Cali, jogando fora de casa, 2-1. Recebe o América numa situação mais confortável, né? Jogando no Maracanã, é favorito para esse jogo. Os outros 2 jogos da rodada, Huracan e Once Caldas, Muxuque Runa e Independente Del Valle. Acho que o Fluminense é o que mais tem vida, águas mansas hoje pela frente aí, além do Palmeiras da Libertadores, mas o Fluminense também está com a classificação bem encaminhada aí na Sula, ao nosso ver, né, Carmo? Claro que o Palmeiras foi o único time que goleou na rodada de ida, tanto da Libertadores como da Sul-Americana, por isso tem essa tranquilidade para o jogo de volta quinta-feira. O Fluminense tem mais time do que o América, provou isso no jogo de ida. Fez 2-0, poderia ter feito 3, né? Não fez, tomou um gol no segundo tempo, que deixa o América vivo. O América vem hoje fazer o seguinte: já que perdemos em casa, vamos com tudo. Então o Fluminense tem que tomar cuidado, porque esse é o tipo do jogo, né? Que você ganha fora 2-1, Conrado. Você está jogando em casa, o empate é só o empate que favorece. Tomar 1-0, vai para os pênaltis. E aí o que acontece? Você tem que tomar todo esse cuidado para não deixar o adversário, né, gostar e faz 1-0, pronto, já fica tudo igual e aí o jogo fica mais enroscado. O Fluminense tem mais bola, tem mais time. E se conseguir jogar aí o que jogou contra o América em Cali, o que fez contra o Fortaleza sábado pelo Brasileirão, acredito que vai passar hoje, 9h30 da noite no Maracanã. Tem tudo para isso. É o América de Cali que já aprontou com o brasileiro aqui, né? Se não me engano, com o Corinthians recentemente, né? Jogando na Estava no grupo Arena, o do. América deu. Ganhou, depois empatou. Era aquele grupo lá já da Sul-Americana, o Corinthians que foi eliminado, né, da chamada pré-Libertadores, quando parou lá no Barcelona, e aí foi para o grupo da Sul-Americana e parou também no América de Cali, no Huracan, não conseguiu a classificação, por isso não está disputando a sequência do torneio. Aliás, na Sul-Americana,
ficaram só 2 brasileiros, né? Começa com aquele monte de time, e aí o pessoal foi ficando pelo caminho. Então só tem o Fluminense e o Atlético Mineiro, que joga quinta-feira contra o Godoy Cruz na Argentina. E é bom lembrar, né? Nos 3 últimos anos aí, os brasileiros não ganharam a Sul-Americana, não. Chegam na final, mas não ganham. O Cruzeiro perdeu ano passado para o Racing, o São Paulo perdeu aí há uns 3 anos para o Del Valle, o Fortaleza também perdeu nos pênaltis aí, acho que foi para a LDU. Então, os brasileiros vão chegando, mas não conseguem ganhar, ao contrário da Libertadores, que, claro, é muito mais importante do que a Sul-Americana, onde os brasileiros nadam de braçada, né? Os últimos 6 títulos, todos eles brasileiros, 2 do Flamengo, 2 do Palmeiras, um do Botafogo, outro do Atlético Mineiro, não, né? Depois do primeiro título do Flamengo, teve um título um que não foi do time brasileiro, mas aí teve o River ganhando, né? Mas fora isso, só os brasileiros dominando inteiramente a competição e chegando aí com o Grêmio também, que tinha sido campeão anteriormente. Então, os brasileiros dominam a Libertadores. Na Sul-Americana não está assim, não. E é curioso, né, Carlos? Porque se a gente falar de prateleiras, né, a Sul-Americana como sendo a segunda prateleira aí do futebol aqui do Mercosul, os times brasileiros, acho que a diferença para os outros sul-americanos era para ser maior ainda, né? Você vê, você tem Atlético Mineiro, você tem bons times, né? E que deveriam, na Sul-Americana, entrando nessa correta linha de raciocínio sul, penso assim também, com os adversários de menos qualidade, seria mais fácil, né? Você ir mais adiante, conseguir o resultado. A Copa Sul-Americana, que antigamente ela era descartada aí pelos brasileiros, né? E a Conmebol percebeu isso, que o time ganhava vaga na Sul-Americana, porque ele ficava em 14º lugar no Brasileiro, e aí botava time reserva, time juvenil para jogar. Se a gente passar a primeira fase, segunda, terceira, aí a gente coloca o time principal. Tanto é que o Goiás chegou à final, perdeu do Independente, né, da Argentina, acho que a Ponte Preta também chegou na final, semifinal, depois de eliminar o São Paulo no Morumbi, e aí a Conmebol colocou, né? Bom, o campeão da Sul-Americana tem vaga direto na Libertadores no ano seguinte. Aí os clubes viram que é uma premiação melhor, tem aquele... Aí faz a Recopa, voltou a Recopa, né? Do campeão da Sul-Americana contra o campeão da Libertadores, procurou motivar e dar um peso maior para a Sul-Americana, e assim ficou. E aí os clubes vão participando. Mas quando começa, né? Eu e o Nicolini, a gente brinca muito aqui, não é do seu tempo, mas é o verdadeiro desafio ao Galo, aquele torneio de futebol amador que passava nos anos 70, no domingo de manhã na televisão, jogos ali em São Paulo, Parque da Moca e tudo mais, o pessoal que jogava, e essa Copa Sul-Americana tem um pouco desse viés ainda, não deixou. Mas faz parte, você vai para a Europa também, tem a Liga da Conferência, que é a 3ª divisão lá. Pô, tem cada time que você não consegue falar, será que isso aí é daqui hoje mesmo ou não? Né? A Europa que hoje tem jogos importantes, já abrindo a última fase de classificação da Champions League, né? E que vai apontar 7 times que vão para a fase de grupos desse super campeonato que começa em 16 de setembro. Mas em todo lugar, viu, o Conrado? Todo lugar tem os times, os bambalas da vida aí, como dizia Filipão. Com certeza. Você falou aí do campeonato europeu, estava acompanhando nesse final de semana o John Arias, meia do Fluminense, né, que se destacou também na Copa do Mundo de Clubes, e ele foi para o Wolverhampton, fez uma partidaça e com certeza faz falta para o Fluminense, né? O Ganso agora tem que assumir a responsabilidade, a gente acabou de falar do Fluminense, mas aí me chamou a atenção justamente a atuação do John Arias pelo Wolverhampton, parece que não sentiu nada a transferência, estava em casa lá na Inglaterra. Bom jogador, era para mim o melhor sul-americano atuando no Brasil, melhor do que o Arrascaeta, jogando mais bola do que o Arrascaeta, que é o principal jogador sul-americano atuando no futebol brasileiro. Se o John Arias estivesse no Flamengo, com esse time bem melhor que o Flamengo tem em relação ao Fluminense, ele estaria, né, sobrando ainda mais. E ele carregou o Fluminense aí nas costas durante um bom tempo nesta temporada, fez um belíssimo campeonato mundial de clubes, uma Copa extraordinária, por isso, né, despertou a atenção e foi para o futebol inglês. Começou o campeonato inglês, o Chelsea só empatou 0-0
jogou lá o menino do Palmeiras, o Estevão, né? Buscando o seu espaço, começou o campeonato espanhol já com complicações, com polêmicas, e assim vai, assim segue a humanidade. Falando em polêmica, só para... Estamos terminando aqui, né, Conrado? Ontem teve Cruzeiro e Mirassol, para fechar a 20ª rodada do Brasileirão. Foi 1-1 lá em Mirassol. Mirassol fazendo uma belíssima campanha, junto com o Flamengo, o time que menos perdeu na competição, enfim, e ontem empatou, perdia por 1-0, empatou no segundo tempo. Mas teve um lance lá, que até o Cruzeiro fala, o jogador do Mirassol jogou vôlei, e jogou mesmo. A bola bateu na coxa dele, subiu, ele deu um tapa na bola. Estava na risca da área, ou fora da área, ou dentro da área, não sei. Foi um pouquinho antes do Cruzeiro fazer 1-0. Se isso aqui lá não foi pênalti, então não tem pênalti de mão na bola, bola na mão, porque essa é uma desgraça, né? Porque no Brasil eu estou vendo assim, Conrado, não sei o que você pensa, mas os amigos que nos acompanham sabem que eu não sou favorável ao VAR do jeito que ele é utilizado aqui, não. O VAR seria extraordinário se ele não errasse nunca, porque ele não pode errar. Mas quando interessa para o VAR, ele traça a linha de impedimento com 10 centímetros. Ah, não está impedido. Ah, quando interessa, é uma linha finazinha, fininha, está impedido. Né? O cabelo dele está na frente. Então depende de quem está no VAR e qual é o time que está sendo observado. E o pênalti de bola na mão, os caras do VAR, eles, qualquer lance que relou a bola na unha do zagueiro dentro da área, ele chama o VAR. Ele chama o árbitro. Teve um pênalti aqui. Eles são doidos para achar pênalti de bola na mão, mão na bola, cotovelo na bola, não sei o quê, e doidos para anular gol, que o impedimento ali que nem existe. Quantos gols foram anulados por impedimentos que você deveria deixar passar? A regra trabalha nesse sentido. Enquanto a FIFA não resolver esse problema desse maldito impedimento aí, que está desse jeito, que atrapalha o futebol, o objetivo do futebol é fazer gol. O VAR no Brasil, ele quer tirar o gol. Ele sai o gol, ele vai lá. Aquele gol do Cruzeiro contra o Santos, que ele voltou, como gosta de dizer o Gerson Oliveira Nunes, o canhotinha de ouro lá no Rio, ele voltou 3 dias antes para marcar uma falta de jogador do Cruzeiro, que nem falta foi. Não, volta a fita, lá atrás teve um lance e o juiz vai lá e anula o gol do Cruzeiro. Um absurdo, né? Aí, quando a bola sai, que foi o primeiro gol do Vasco contra o Santos, foi domingo, eu não vê que a bola saiu, né? Para que o VAR, então? E ontem o pênalti para o Cruzeiro, para mim, foi escandaloso e não marcado. Mas é a minha opinião, pouco importa para os homens do VAR. Você sabe quem são os árbitros do VAR? Ninguém sabe, né? Você vê o árbitro no campo, mas no VAR ele fica na salinha lá, ninguém sabe, né? Ele pode ir no supermercado tranquilamente no dia seguinte, que o torcedor adversário, você é aquele juiz do VAR, que roubou meu time ontem, ninguém sabe quem é. Isso não acontece, né, Carmo? É o que eu Você sabe penso. que se a gente for falar de VAR aqui, Carmo, a gente tem que ter 3 dias de bate-papo esportivo, né? Mas eu concordo em gênero, número e grau com você. Eu falo isso para todo mundo também, quando é aquelas rodas de amigos, né? O objetivo do futebol é o gol. E parece que eles fazem de tudo para tirar esse momento do torcedor e do esporte. Pô, né? Essa regra do impedimento na Inglaterra, eles já têm um esquema de linha dobrada, né? A linha do defensor ela é 2 vezes mais grossa que a linha do atacante. Então, porque esses impedimentos, ele tirou vantagem por causa de um cabelo, tá? Eu também acho isso um desaforo ao esporte. E a questão da bola na mão, Carlos, você vê muitas jogadas, os caras entram na área e já não tentam mais o passe ou o arremate. Eles tentam chutar a bola na mão de alguém. Na mão. Né? Correto. Mas o jogo do nosso tempo de moleque, a gente era assim. No meu tempo de moleque, a gente chutava a bola na mão do outro que estava na área, era pênalti. O próprio moleque do time adversário já no racha, opa, tá bom, pegou na minha mão, é pênalti, né? E hoje virou assim, virou uma várzea o futebol. Né? A FIFA tem que resolver isso rapidamente, porque aqui no Brasil, e quem era muito favorável ao VAR quando chegou, todo mundo falou, acabou o problema, agora então, eu já vejo muita gente que era favorável ao VAR, já está contra por conta do mau trabalho que está sendo desenvolvido pelo VAR. O VAR no Brasil é uma vergonha para mim. Eu acho que ele só atrapalha, não resolve nada. O jogo do Corinthians, domingo, lá, contra o Bragantino, contra o Bahia, para confirmar o gol do Guinegão, ficou 12 minutos, 10, 12, parado, Conrado. Isso não existe. Isso não existe. Isso aí como você usou bem uma palavra, gostei da palavra que você usou e vou utilizar, um desaforo
para o torcedor. Isso não pode ser assim. Uma vergonha. Aliás, Carmo, Copa Paulista agora, acho que a partir das quartas vai ter VAR, viu? Para sua alegria. Nas oitavas agora não, né? Parece que não, né? Nas quartas depois só, Não, né? Eu não sei se ficou a partir definido das já. quartas. Das quartas depois, né? Nas oitavas não. E outra coisa, eu também sou contrário a isso. Ou você começa o campeonato com A e termina com A, ou começa com B e termina com B. Começar o campeonato com um regulamento, terminar com outro, porque o VAR vai mudar totalmente a situação dos jogos aí na sequência. Então, tira a isonomia da competição. Eu sempre achei isso, mas os clubes entendem que dá para fazer. Não sou eu que mando, né? Então é o seguinte, o campeonato começou, o regulamento é esse. Mas já foi determinado no regulamento que a partir das quartas entra o VAR. Não, então é o seguinte, ou o VAR entra desde a primeira rodada ou não entra. Eu penso assim, né? O regulamento tem que ser igual desde o começo. Começou sem, vai sem até o final, senão realmente depois fica bagunçado. Carmo, vamos nessa, senão o Nicolini volta das férias aqui só para tirar a gente, senão a gente estoura o tempo aqui. Mas amanhã a gente volta então com mais um bate-papo esportivo. Tem bastante resultado, bastante jogo. Quarta-feira é sempre muito agitada e a gente volta aqui em primeira hora regional. Obrigado, Carmo. Forte abraço para você. Uma ótima terça-feira a todos os nossos amigos ouvintes também da Band Vai. Já dizia o Tite, fala muito, fala para Carol Serra ficar de olho lá, qualquer coisa, corta e bota o noticiário no ar. Abraço, Conrado, para você, aos amigos todos que nos honram com audiência aqui no Bate-Papo Esportivo. Uma ótima terça-feira, gente, até mais. Saia do impedimento. Na Band Vale, Bate-Papo Esportivo, com Cláudio Nicolini e Antônio Carmo. Oferecimento New Clean, sempre inovando. Cervejarias Caras de Malte, Campos do Jordão. Há 10 anos produzindo a melhor cerveja do universo. Agora 8h47, vamos para as atualizações das rodovias e também das estradas que cortam a nossa região